pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a importância de movimentar o corpo na nossa produção do dinheiro. Eu tô aqui com duas pessoas especiais, Fabi e Nílcio. Vou deixar eles se apresentarem e contar um pouquinho da carreira deles. Fica à vontade, Fabi, vamos começar. Oi, Lu, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Bom, eu me chamo Fabiana, sou paulista, estou em BH há 12 anos, trabalho há 20 como personal. Tive um trabalho legal também fora, morei em Portugal por 4 anos. E sou formada em Educação Física e pós-graduada em Personal Trainer e alguns cursos por aí. Ok. Nílcio Flávio. Olá, Lu. Boa tarde, Fabi. Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bom, eu sou Nílcio, sou fisioterapeuta, trabalho especificamente com fisioterapia esportiva. Bom, atuo na área esportiva há uns 10 anos. Desde que eu me formei, eu direcionei toda a minha... Desde a faculdade, na verdade, eu sempre direcionei todos meus estudos para a área esportiva. Hoje eu trabalho com atletas de corrida, triatlon, atletas profissionais e amadores, né? Já tive experiências no alto rendimento também. Bom, vai ser um prazer enorme falar com você aqui hoje. Admiro muito o seu trabalho e vai ser massa. Vamos lá. Vamos lá. Gente, explicar um pouquinho por que esse podcast é importante para mim. Eu sou a menina das metas. Eu gosto de fazer metas, final de ano, de olhar a meta todo final de mês, início de mês e tudo mais. E aconteceu uma coisa comigo em 2020 que eu acho que pode ser útil, né? Em 2020 eu fiz todo um planejamento de metas. Vou lançar tantos cursos, vou fazer tantos artigos, vou fazer tantas lives, tudo bonitinho. No cartaz, tudo lindo. E tudo estava dando muito certo. Meu foco estava uma produção extensa de conteúdo. Quando chegou agosto, eu comecei a entender que alguma coisa estava dando errado. Mas a gente vai, né? Porque vai. Quando chegou setembro, o meu corpo não aguentou mais. Eu não consegui terminar o ano. Não era que eu não conseguia por conta de agenda, não é porque eu não conseguia por conta daquilo que eu tinha estudado. Tudo isso estava tranquilo. Foi físico mesmo, Foi né? físico. Eu não consegui. Meu corpo não estava preparado. E é claro que o que eu estou falando aqui para vocês é um absurdo, mas foi a primeira vez que eu percebi essa grande conexão entre o meu corpo e o meu trabalho, né? E aí eu tive que procurar uma ajuda. E a ajuda não era na produção do dinheiro. Então, assim, isso aconteceu real comigo. Hoje eu sei que quando eu quero produzir, se eu sei que eu preciso produzir, eu sei que eu preciso da personal, né, Fabi? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vocês percebem isso? Eu percebi a relação direta do dinheiro com a atividade física, com o movimento de corpo. Só colocando aqui, eu sou a menina que medita. Então, eu meditava, eu tinha as metas, eu tinha conteúdo, eu tinha uma organização para estudo. Gente, eu não tive corpo. Meu corpo não foi. E é sobre isso o tema do nosso podcast. Vamos lá, Nílcio, fala um pouquinho sobre isso. Principalmente você que trabalha com alta performance, né? Como que é isso? Sim, na verdade, esse problema que você se deparou, ele é mais comum do que a gente imagina. Assim, eu vejo isso todos os dias na clínica, em 2 momentos distintos. Né? Momentos onde a pessoa entra para trabalhar e encara e trabalha igual você estava fazendo, com todas as metas organizado. E aí, quando o corpo dá problema por uma dor, por uma sobrecarga específica, ficar muito tempo sentado, por exemplo, e trabalhando. Hoje, com o home office, a clínica está cheia de clientes e pacientes com esse tipo de desconforto. E aí, quando a pessoa se dá conta que ela tem também de olhar para o outro lado, olhar para o lado da saúde dela, além da saúde emocional, que você cuidava muito bem com a sua meditação, falta alguma coisa para ainda, que era a parte de cuidar do corpo, alongamentos, mobilidades, fazer trabalhos aeróbicos para ajudar o corpo a aguentar o que vai vir pela frente, né? Que é o batidão do trabalho, por mais parado que a pessoa fique, ela precisa daquele fortalecimento, daquele cuidado específico para ela tolerar e aguentar as cargas que estão por vir. O nosso corpo não foi feito para ficar parado.
Ele foi feito para movimento. Nós nascemos para movimento. Só que a gente precisa de ter movimento, com qualidade de movimento. A conexão que eu vejo entre as duas coisas, entre o movimento e o dinheiro, ela é muito clara, porque tudo começa com a meta. Assim como você precisa das metas para alcançar os objetivos financeiros, o esporte, a atividade física, você também precisa das metas para alcançar os objetivos específicos, né? Objetivo, eu quero correr 5 km, eu quero correr 3 km direto, eu quero fazer uma volta da Pampulha, eu quero correr uma maratona. Cada um na sua especificidade. E ambos precisam de objetivos claros e metas específicas, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, cuidar do corpo e cuidar do dinheiro são coisas que estão mais conectadas do que a gente imagina. Uma está ligado com a outra. Eu conheço pessoas que começaram a cuidar do corpo para ter uma saúde do trabalho melhor, da seguinte maneira, e perceberam que uma coisa ajuda a outra. Já atendi CEOs de empresas que fazem Ironman e conseguem conectar as duas coisas de maneira muito específica. A mesma garra e determinação que ela tem na hora de fazer um treino, ela tem dentro do escritório, no trabalho também. E o esporte, o esporte tem um negocinho a mais ainda, que ele te ensina a ter aquela... Disciplina, mas tem aquela forcinha extra, que às vezes você acha que você não vai dar conta de fazer determinado objetivo e você consegue fazer. E da mesma maneira eu enxergo o planejamento financeiro das pessoas. Às vezes você acha que você não vai dar conta de alcançar determinado objetivo financeiro e com aquela forcinha extra você vai lá e consegue. Então, acho que as duas coisas estão muito conectadas. Uma coisa está diretamente relacionada tanto no ponto de vista de planejamento e organização, como no ponto de vista de saúde e bem-estar para caminhar bem nessa jornada, né, financeira e esportiva. Aí, Fabi, a gente chega numa pergunta que é uma clássica. Você já deve ter ouvido ela. Eu vou te contar até depois um caso que é muito, muito bom. Essa pergunta é clássica. Manda, Lu. Eu sempre fui muito pão dura, tá? Pão dura mesmo. Eu não era saudável financeiramente, não. Porque eu era extremamente pão dura. E deixa bem claro, aquela pessoa que tem o dinheiro lá guardado e tal, e tudo mais, mas não bota a serviço da vida, ela não é saudável, tá? E aí eu me deparei com o seguinte problema. E aí? Personal é caro? Porque se não fosse o personal, eu não produziria. E eu acho que você já deve ter ouvido essa 1000 vezes. Eu nunca imaginei defender a ideia que personal era barato. E foi depois desse movimento. O quanto eu ganhei com a ida do meu personal, que era o de Goiânia, né? Que era o Hugo. O quanto ele trouxe para mim a minha vida de volta. E quanto eu pude ganhar dinheiro com isso. Mas eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, que o personal é caro. Sim, diariamente. Que as pessoas buscam o personal. E aí, quando você passa o valor, a pessoa já dá um passo para trás, né? Perguntar se o personal é caro é a mesma coisa que eu perguntar: o plano de saúde é caro? Você paga às vezes e não usa o ano inteiro, né? Então, assim, o personal não é caro, não é um investimento em você. Eu acho até um absurdo, assim, porque você com essa sua saúde, você trabalha muito melhor na sua vida pessoal, com seus filhos. Então, assim, eu vou até te contar o caso que eu ia te contar, que também cabe nesse do personal caro. Lá em Portugal, eles não tinham tanto esse hábito do personal. Eles eram orientados ali com professor de sala e pouquíssimos tinham o personal. E um dia eu cheguei e um senhor, para mim era um senhor, ele, eu contando a minha experiência no Brasil e tal. E aí ele, então vamos conversar pra gente fechar o personal. Aí ele falou assim: quantos anos você acha que eu tenho? Eu, querendo ser simpática, eu falei assim: 65? O cara tinha 45, meu. Sabe, assim, a hora que ele falou, minha cara foi assim, puxão, né? Mas era um cara, um empresário, que ele fazia 2 reuniões. Era uma em Londres, uma em Madrid, tudo no mesmo dia. Aquelas reuniões que você toma um uísque ali social, aí você toma não sei o quê, você dorme pouco, viaja, não sei o quê. O cara ficou muitos anos da vida, né, se dedicando ao trabalho, o que era árduo, era ali muito cansativo, e não cuidava zero da saúde. E o preço veio.
E ele era extremamente, fisicamente, treinando muito, teve 2 AVCs. Um cara super debilitado mesmo, né? Então, nesse caso, vamos supor que ele tivesse feito, né, um trabalho todo olhado, assistido de um personal, será que ele teria chegado nesse ponto, né, de com 45 anos o cara está extremamente mal? Então, não é caro, Lu. Eu acho um preço super acessível para você ter uma disciplina, Pessoas, às vezes, eu tenho alunos que nunca treinaram até os 40, né? E aí, pegaram o gosto de treinar. Porque você treinar com um personal, você treina direcionado, você treina com as metas, com os objetivos. E isso você vai tendo um ganho, né? A coisa, às vezes, você treina sozinho a vida inteira e não tem aquela constância, né? Eu acho que a grande chave do personal é a constância. Você treina, você paga uma pessoa e tudo que a gente paga, né, Lu, tem um valor diferente, né? E você pagar a pessoa ter aquele olhar direcionado a você, não sei o que, isso a saúde da gente não tem. Também acho que a saúde não tem preço. É preferível você pagar do que você pagar um hospital, um plano de saúde, né, sei lá o que mais, mas assim, volta e a base, né? Você estava falando que você era focada no trabalho, na meta, isso aqui. Mas e minha base está firme, está forte? Porque se eu tenho uma base forte, se eu tenho minha saúde forte, eu vou gripar e vou voltar e vou sair daquela gripe muito mais rápido que uma pessoa sedentária, né? Eu faço uma viagem, eu faço uma cirurgia, meu pós-operatório é muito mais tranquilo que uma pessoa que não treina. Então, você só tem pontos positivos, assim, né? Sabe o que mais me assustou nessa época? Eu lembro dessa época, assim, porque eu tinha a ideia que o personal era caro. Uhum. E eu não desmarcava a agenda, eu não desmarco a agenda. Até um certo rigor, assim, eu tenho uma dificuldade de desmarcar. Às vezes eu falo, nossa, por que eu fiz isso com a minha agenda? Mas eu sigo a agenda. E quando eu adoeci, eu tive que cancelar tudo. O corpo para, né? Tudo. Eu tive que parar uma semana, tive que parar uns 15 dias. Porque isso que é caro, né? Isso que é caro. O prejuízo, né, que você tomou nesse tempo, na isso verdade. que é caro. Eu tive que ir pra drogaria, comprar um monte de remédio, sair de lá com uma lista de remédio. E com essa sensação de, caramba, o que eu fiz com Mas isso? é porque a gente tem uma cultura muito curativa aqui no Brasil, né? Na verdade, não é só exclusividade nossa, não. Eu já tive oportunidade de trabalhar em outros lugares, né? Experiência em outros lugares. E é uma cultura muito de só quando dá um problema que vai resolver. Ninguém pensa no preventivo. No preventivo, isso. Aí que é o grande pulo do gato. E por isso que personal não é caro. Porque você está trabalhando de maneira preventiva. Você está evitando um problema que você pode ter. Porque tenho certeza que o personal ele trabalha em cima dos principais déficits daquela pessoa. Então, ela tem, às vezes, uma coluna fraca, uma musculatura da perna fraca, com possível problema no joelho, um possível problema na coluna. Então, ele vai fortalecer aquela musculatura, ele vai cuidar desse bem-estar e vai evitar que esse problema aconteça. E se acontecer, ele vai acontecer de uma gravidade muito menor, que não vai te impedir de trabalhar, de fazer suas coisas, né, de cuidar dos seus compromissos. Então, pensar preventivamente é muito melhor e você vai minimizar demais os gastos no futuro, do ponto de vista financeiro, de ter que pagar mais consultas, pagar mais problemas e também evitar problemas futuros com a sua própria saúde. E você prolonga, né, Nilson? Tipo assim, o seu trabalho. Uma pessoa, às vezes, nunca treinou na vida, ela para com 60 anos. O meu pai, se você ver meu pai, Lu, o cara tem 75, é um atleta. É um atleta. Longevidade. Isso, longevidade. Cada época da vida, eu acho que é por um motivo, assim, sabe? Você vai mais novinho, você vai ganhando gosto. Aí você chega numa fase ali mediana, já são outros objetivos. Aí você vai preparando para envelhecer. Tudo é essa construção que você faz, que aí quando você chegar no final da vida, né? Que você tá mais debilitada, você vê o valor que foi para barato. O corpo quanto para a parte financeira. Você vai produzir mais tempo, sim. Você vai ter mais uma condição de ir mais longe. Exatamente.
Eu tô lembrando aqui uma conversa particular que a gente teve, que eu virei pra você e falei assim, não, eu tenho um problema na coluna, e aí eu não posso correr. E você falou, Lu, tem alguma coisa errada nessa informação. O Nilson é muito respeitoso, tá? Sim. Ele é muito assim, Luciana, tem alguma coisa errada nessa informação sua, averigua isso melhor. E agora nós estamos correndo, né, Fabi? Estamos indo, estamos começando, né? Ontem eu fui, viu? Foi, né? Foi, ontem eu fui. Para casa. E o quanto não ter entrado nessa, e eu só não entrei nessa ideia de que eu não posso correr porque eu tenho um problema na coluna, eu não posso correr porque eu tenho um problema no joelho, porque alguém me disse, porque um profissional me parou, porque senão eu ia ficar pro resto da vida boicotando, né, Lu? acreditando nessa coisa que eu não posso Mas ir. às vezes é questão da informação que eu vejo muito, assim. As pessoas... hoje em dia, isso aí há 10 anos atrás poderia ser uma verdade. Parava, né? Isso. Hoje não é mais, né? Hoje em dia, os estudos estão muito grandes nesse ponto de vista com relação à saúde, ao movimento. A gente tem vários estudos da relação do impacto da dor na coluna na vida das pessoas. A gente sabe que a dor na coluna é um dos grandes problemas da população. Vai ser um grande problema da população pela nossa vida que a gente utiliza. Mas... a coluna, de maneira geral, falando especificamente dela, ela não gosta de repouso, ela gosta de movimento com qualidade, movimento dentro daquilo que você dá conta de fazer também. Então, ficar parado nunca é uma solução para o nosso corpo, de maneira geral. Em alguns casos específicos, claro, se a pessoa tiver um pós-operatório, uma lesão muito aguda, você acabou de machucar ali ou acabou de ter um evento, a gente tem que respeitar alguns dias de repouso. Mas o que vai tirar as pessoas da crise, da dor, é o movimento. O esporte é a saúde. As pessoas, às vezes, invertem o valor desse processo e falam, não, você não pode fazer. Não, ela deve fazer o esporte. Aquilo que vai tirar ela dessa posição. Então, diariamente eu encontro com esse caso, igual a gente conversou e tudo mais. Todo dia, o fulano falou que eu não posso fazer, o ciclano falou que eu não posso fazer. E a pessoa está na mesma há 5 anos. Mas, me explica como que você não pode fazer e não melhorou disso. Na verdade, é que você não tem que ficar ali. Você tem que sair disso e entrar no movimento. E construir uma base de movimento boa, construir um processo de fortalecimento, estabilização, atividade aeróbica. É isso que vai tirar as pessoas dessas dores crônicas, por exemplo. A gente sabe que hoje em dia a pessoa tem dor crônica, né? 3, 4, 5, 6 meses, 2 anos. Um dos melhores trabalhos, os melhores benefícios para a dor crônica é meditação e atividade aeróbica, atividade física. Não é terapia, ficar parado. Tá, gente? E terapia. Com certeza. Mas sabe o que isso é bacana? Porque eu cheguei a acreditar que sentir dor era normal. Eu não tenho dor mais, né, Fabi? Não tenho dor mais. Não vou... Isso que você falou que a gente acaba gostando, não gostei ainda não, tá? Mas vai gostar, Lu. Eu vou porque eu preciso. E eu entendi isso. E eu acho que isso faz parte da questão de meta. O que eu quero? O que eu quero pra minha vida? Ter uma consciência, tá? Eu quero ter uma velhice tranquila. Esse é o meu maior objetivo de vida. Tranquilo financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Então, se eu quero ter uma velhice, eu vou ter que fazer o personal. Valer a pena, ué. Eu tenho que fazer essa atividade. E hoje isso é muito claro pra mim. Ficou muito... Gente, eu tinha tudo pra bater o sonho da meta financeira. Tudo. Meu corpo não aguentou. Né? Isso pra mim foi... Mas vamos lá. Pessoa que nunca fez uma atividade na vida. A pessoa que tá aqui assistindo... O que a gente pode contribuir com essa pessoa? Eu acho que, porque nem você falou, eu não gostei ainda. Porque às vezes, Lu, você não achou um prazer mesmo, assim, porque não adianta, imagina, você chega na academia e eu falo pra você assim, 1 hora de musculação, 1 hora de aeróbico e só. Aí você vai falar, não gosto de musculação, não odeio sentir peso. Meu marido fala isso pra mim, não, Fabiana, eu odeio sentir dor fazendo. E eu já adoro fazer musculação e sentir aquela dorzinha depois, sentir durante. E tem gente que não gosta. Você tem que buscar, dentro da atividade física, tem muita coisa legal, sabe? Então, assim, é o que eu nos estava falando, vamos mexe o corpo, que aí você vai liberar quimicamente
quimicamente falando, hormônio, não sei o quê. Você vai liberando aquelas toxinas que vai te dar a sensação do prazer. E aí, dentro delas, você vai fazer uma zumba, ou você vai correr na rua, ou você vai fazer... Isso tudo, uma coisa vai puxando a outra. Conforme você começa a andar, a correr, logo você vai precisar de uma musculação para fortalecer, e uma coisa vai ligando, e logo você tá fazendo um pouquinho todo dia de uma atividade física. Então é isso, tentar achar primeiramente o que te desperta. Eu não gosto de ir na academia, vamos fazer ao ar livre. Você passa pelas praças aqui de BH, cheio daquelas combis, sabe? Cheia de equipamento e tudo, com o pessoal fazendo a parte do funcional. Então é buscar o que te dá prazer, porque fazer uma coisa forçada também não é legal, né? Mas aí eu tenho certeza que você vai gostar, que a pessoa vai gostar. Nós temos que criar, além disso, facilitadores também para isso, para acontecer a atividade física, né? Eu sempre falo que a gente tem que fazer atividade física ou perto de casa ou perto do trabalho. Tem que otimizar isso. Hoje em dia a gente tem o tempo, ele é muito escasso, ele é muito difícil. E a gente tem que otimizar esse processo, na minha percepção. Então, você buscar uma atividade física, né? Claro, que você goste, que você tenha prazer, e encontrar o prazer dentro da atividade física é um segredo, é a chavinha para mudar e aquilo virar um comportamento na sua vida. Vai facilitar bastante. Então, tentar reduzir o número de obstáculos para acontecer aquele processo. E não ter pressa também. Eu acho que não adianta você querer... Eu vejo todos os dias, assim, as pessoas querem começar a correr, isso é direto. Quero começar a correr. A pessoa não pensa em correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Ela chega para mim normalmente, eu quero correr uma maratona daqui a 3 meses. É assim mesmo. Quero correr uma meia maratona, quero fazer um Ironman daqui a 6 meses. E a pessoa, você já faz alguma coisa? Não, eu não faço nada. Então, ter objetivos. Mas, por outro lado, é importante você ter uma meta audaciosa e ambiciosa também, que vai fazer você movimentar dentro de uma realidade plausível. Então, criar facilitadores e tentar ter metas a curto, médio e longo prazo vai ajudar bastante a alcançar os objetivos e fazer desse hábito virar um comportamento de fato, de a pessoa tá ali direto, de fazer todos os dias atividade física. É a constância, né? É a constância. O segredo está na constância. É a constância. Vocês percebem nos atendimentos de vocês pessoas que começaram a produzir mais financeiramente depois que entraram? Porque, assim, acaba que vocês estão ali atendendo, às vezes durante uma hora. Nós duas conversamos muito, né? Vocês escutam a pessoa contando da vida de vocês. Vocês percebem que os clientes de vocês também melhoram financeiramente com as atividades? Ou isso não é percebível, não chega no consultório de vocês? Desculpa. Na clínica, na academia, no espaço de vocês? Sim. Eu vejo as duas, eu tenho experiência com os dois, na verdade. Tem pacientes meus que precisam da atividade física para tolerar a carga de trabalho e, consequentemente, eles conseguem produzir mais e enriquecer mais, mesmo com rotina muito pesada de atividade de trabalho. E tem pessoas que já são muito bem estabelecidas financeiramente e precisam de algo mais para ocupar a vida delas, e a atividade física entra nesse processo e depois vira um hábito, depois vira um prazer e depois vira um comportamento que ele vai utilizar para sempre. Eu tenho... os dois lados, na minha percepção, acontecem. E eu já tive experiência com os dois lados. E tem pessoas também, na verdade, que não fazem muita diferença, assim. Que entram na atividade física como obrigação. E isso não impacta em nada do ponto de vista financeiro delas e tudo mais. Mas o que eu mais vejo, na verdade, é essa pessoa que usa a atividade física como... o alicerce para ela conseguir produzir no trabalho e na vida pessoal também. Tô com medo de eu ser essa pessoa da obrigação. Vou levar isso à terapia. Tô com medo. É porque eu tenho um exercício em terapia que quase toda terapeuta usa, que eu gosto muito. Esses 4 quadrantes, aquilo que eu gosto e eu faço, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu gosto e não faço, aquilo que
eu não gosto e faço, não gosto e não faço, eles representam a minha vida. Aquilo que eu gosto e eu faço é a minha rotina. Todo mundo tem que ter conhecimento da rotina, tem que ter uma rotina. Aquilo que eu gosto e não faço são os meus prazeres. A gente sempre deixa o prazer de lado. Eu brinco que são os nossos hobbies. Hobby custa caro, toma tempo, né? Mas eles iluminam a nossa vida. Às vezes, quando a gente está numa ansiedade ou a gente está perdido aqui na nossa rotina, quando a gente busca um hobby, que pode ser uma ida no cinema, um sair para dançar, uma corrida, uma viagem, Revigora, né? revigora a vida da gente. Então, a gente tem que ter consciência disso. Aquilo que eu não gosto, mas eu faço, são as minhas obrigações. Levar menino da escola, às vezes gravar um podcast, e aí a academia tá aqui, tá? Abração. E aquilo que eu não gosto e eu não faço são os meus direitos. É aquilo que eu já adquiri na vida. Eu preciso conhecer os meus direitos, porque nós conhecemos eles. No íntimo a gente conhece. Quando eu ultrapasso os meus direitos, ele afeta a minha vida. Então, você falou aí um pouquinho da atividade física como obrigação, e eu acho que, por enquanto, tá aqui. Mas ela pode mudar, né? Eu gosto das atividades em grupo, eu gosto... Já achou? Eu gosto... É, mas eu senti falta dessa musculação, sabe? Desse fortalecimento. Não é que eu senti falta, eu nunca senti, nunca acordei e falei, nossa, eu quero ir pra academia, tô morrendo de vontade de ir pra academia. Nunca acordei. Mas depois que eu fui, eu vejo os resultados dele na minha vida. Eu sei que eu preciso. Então, eu posso até não gostar. Mas eu desço. Eu posso até não gostar. A gente, né, Lu, tem que tentar embutir já nas crianças mesmo. Porque isso vai fazer com que elas vão pegando o hábito desde nova. Eu falo por mim que meu pai foi professor de judô há 40 anos seguidos, né? Então, eu entrei já pelo judô e fui gostando, e fui pegando. E quando eu cheguei na época de escolher a faculdade, eu não tive dúvidas que era com aquilo. Eu tinha muita certeza do que eu queria. E aí eu fiz a educação física, meio contrariado do meu pai ali, porque na época, né, ele queria que eu fizesse uma veterinária, minhas amigas tudo indo para uma área mais comum. Ele achava educação física não dá dinheiro, educação física você vai ser professora de quê? De escola, não sei o quê. Fazia um pouco isso, né? Eu não, quando você faz o que você gosta, você se dá bem em qualquer área. Você tem que primeiro achar o que você gosta e ir. E aí eu entrei para educação física e hoje eu tento passar isso para meus alunos. Esse amor todo que eu tenho pela atividade física em geral, né? Nós, não é só pela musculação, alguma coisa. É pelo bem-estar e sempre agregando a saúde. É o que eu prego para meus filhos, que a gente tem que cuidar pra gente não precisar de remédio. Meu pai hoje tem 70, ele começou a tomar remédio há 10 anos agora, tipo, com 60 e poucos anos. O primeiro remédio que ele tomou, entendeu? As pessoas estão se medicando muito, muito antes, se automedicando demais. Tem sempre um produto ali da moda, tentando fazer um milagre, né? Então esquece, gente, vamos voltar lá para trás. Atividade física, alimentar bem e ter uma boa convivência com as pessoas, ser menos egoísta, né? Então, assim, vamos fazer com que o corpo, ele fale por si só, assim, né? As coisas mais naturais, né, Nilson? E você falou que você viveu aquilo que você escolheu. Como que você chegou na corrida, Nilson? Cheguei na corrida... Engraçado, eu tive a oportunidade de... Assim que eu formei, eu sempre soube que eu ia trabalhar com fisioterapia esportiva, mas eu nunca quis ir direto para fisioterapia. Eu não sabia que eu ia trabalhar com corrida. Eu tinha talvez a ideia de trabalhar com futebol. Fiz estágio no Atlético na época de colégio, de faculdade, né? E aí eu falava, acho que pode ser aqui o caminho. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um fisioterapeuta que trabalhava na época dentro de uma assessoria esportiva aqui de Belo Horizonte, e ele trabalhava com assessoria esportiva de corrida. E aí eu comecei a atender junto com ele, né? Eu era um ajudante ali, um fisioterapeuta que... Tipo um trainee, né? E eu comecei a correr porque eu comecei a trabalhar com corrida. E aí me fez... eu tinha na cabeça, e eu até aconselho as pessoas que trabalham, fisioterapeutas que estão me escutando... Se você quiser conhecer do esporte, a melhor maneira é você praticar esse esporte e vivenciar esse esporte. No meu caso, foi a corrida. E aí, eu comecei a trabalhar com corrida, então eu comecei a correr. E aí...
o bichinho me picou. Apaixonei com a corrida. Desde então, e também identifiquei dentro do mercado a necessidade de ter alguém especializado nessa área, né? Que converse, que fale a língua dos corredores, que abrace esse nicho que é a corrida, que é talvez uma das maiores atividades físicas do Brasil e do mundo, né? De graça, né? Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. E então, eu acabei entrando nesse mundo, apaixonei com a corrida, aprendo muito e aprendi muito com a corrida. Até hoje ela me ensina. Fiz uma época de triatlon também, por querer trabalhar com triatletas e por trabalhar com triatletas, eu vi a necessidade de entender um pouco mais de uma bike, entender um pouco mais da natação, e eu entrei nesse mundo também, e também apaixonei, gostei muito. Tenho um sonho um dia de correr um Ironman, um Ironman é uma distância, 3.800 nadando, 180 km de bike e 42 km de corrida. Essa é hoje talvez minha meta esportiva, que eu tenho certeza que um dia eu vou alcançar. Mas para isso é importante, basicamente uma pessoa que vai fazer um Ironman, ele treina em torno de 25 horas por semana. Então ocupa muito tempo na agenda. Então eu preciso me organizar um pouco mais, até financeiramente, para conseguir me preparar para fazer essa prova. Tá vendo, Lu? E você aí reclamando de treinar 2 vezes na semana? Não, reclamando não. Teve uma hora que ele falou, não sei se você percebeu no inicinho, ele falou assim que a forma como você faz atividade física meio que é igual a forma como você lida com a vida, com o dinheiro. Ele falou, eu pensei, puxa, eu só reclamo. Eu não vou reclamar mais. Eu senti o puxão de orelha daqui. O esporte, ele traz ter as metas, né, do esporte, como eu falei anteriormente, esportivas, e você ir cumprindo essas metas, você vai tendo também momentos de satisfação pessoal também. Eu lembro que a primeira maratona que eu fiz foi a Maratona de Buenos Aires, em 2016. Eu terminei, assim, chorando, assim, aos prantos mesmo. E eu sou uma pessoa difícil de tirar uma lágrima, assim, normalmente. E aquilo me transformou. Daí em diante, a sensação de, eu planejei, eu treinei e eu cumpri. Isso foi maravilhoso. Talvez foi a minha primeira experiência com um ciclo, assim, né? De início, meio e fim, completar aquilo ali. E isso a gente pode transformar para qualquer coisa na nossa vida, qualquer momento da nossa vida, do ponto de vista financeiro também. Eu me organizei, eu me planejei, eu cumpri. E a satisfação, talvez isso ajudou a eu mudar o quadradinho ali. Porque a corrida nunca foi, como eu disse anteriormente, nunca foi nada que eu gostei de fazer. Eu fiz por uma obrigação de trabalhar e depois aqui virou um prazer na minha vida. Eu imagino que a gente pode fazer isso em vários lugares da nossa vida. E mexer esse quadradinho aí. Esses quadradinhos podem ser modificados. Quem sabe? Eu vou te avisar. Você falou uma coisa muito importante aqui. O viver. Você viveu corrida, você viveu educação física. Eu falo isso muito, assim, do construir, sabe? Do percurso do se construir financeiramente. Porque se você me perguntar, assim, eu tenho uma vida hoje organizada financeiramente, eu tô tranquila financeiramente. E se você me perguntar, tá, e se amanhã você perder tudo? E eu construo tudo de novo. Porque eu passei por todo o processo. Eu passei por tudo isso. E quando você falou isso, Nilson, eu fiquei pensando assim, porque a gente tem que lembrar que você é um sucesso. Hoje você é uma das maiores referências aqui. Todo mundo conhece. Eu sento em lugares e as pessoas falam que falhou Ironman, eu falo assim, nossa, eu sou amiga do Nilson Flávio. Nossa, é o Nilson Flávio. Você tá com uma pessoa famosa, viu, Fabio? Não sei se você sabe. Pois Você sabe? Você sabe. Você conhece? Brincadeiras à parte, a esposa dele fala que conhece meu marido. E eu falo pra todo mundo que eu conheço o marido dela, tá? Porque ele é famoso. Essa construção, você acha que esse viver a corrida foi o que fez você chegar onde você chegou? Não tenha dúvida nenhuma. Assim, primeiro que você falou do processo, eu comecei a entender acreditar no processo. Porque quando eu alcancei aquele objetivo, eu falei, bicho, um processo, se eu construir um processo, eu vou alcançar o que eu quero. E eu sempre tive, né, graças a muita psicóloga, eu sempre tive o medo de perder tudo. Assim, nossa, eu vou perder tudo. E aí, uma terapeuta maravilhosa que eu tenho, me ajudou a entender que e me lembrar do que eu já tinha construído, que é muito sólido, e que
existe que eu acreditei no processo o tempo todo. Então, acreditar no processo e entender o processo e vivenciar isso, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Assim, é difícil de eu abrir mão da minha agenda, é dificílimo, eu amo o que faço. Hoje a maior briga que eu tenho dentro de casa é para eu abrir mão da minha agenda. Eu sou apaixonado com isso, com a fisioterapia, em tratar as pessoas, em cuidar das pessoas, é a minha grande paixão. Eu amo trabalhar. Mas, e eu acredito que isso me ajudou muito a ser quem eu sou. Eu sei que eu tenho muito a construir ainda, tenho muito a agregar à vida das pessoas e tenho muito para crescer. E é o que eu busco, e o esporte, ele é o meu, no meu caso, ele é o meu alicerce, assim, é a minha base. E é engraçado isso. Porque, como eu disse, eu comecei a correr para trabalhar com corrida. E eu percebo nitidamente que nos momentos onde eu não estou atendendo, eu não estou correndo por algum motivo, eu me afastei um pouco da corrida, eu fui correr em outros lugares e tal, a minha agenda ela reduz um pouco. Não? Reduz um pouco. Não muito, mas reduz um pouco. E nos momentos que eu estou treinando muito, ela aumenta também. Então, assim, é uma relação estranha, mas ela existe. Eu já, em vários momentos, já testei sem querer isso, e as coisas aconteceram. Eu falei, bicho, ó... E eu começo a correr, começo a treinar, as coisas começam a acontecer também. Não sei o que acontece, se as pessoas gostam de me ver correndo, mas existe essa relação hoje, com certeza, no meu dia a dia, na minha agenda. Impressionante. Eu tenho só mais 2 perguntas que são rapidinhas. Aqui, eu acho que todo mundo... Não é todo mundo, mas eu gosto de perguntar isso. Você já tem consciência que você é um sucesso? Você dá conta de falar que você é um sucesso? Não. Tá. Tô fazendo terapia para isso. Entendi. Entendi. E eu falei isso porque quando eu falei, não, eu tô bem financeiramente, eu dei uma titubeada aqui. Eu falei, gente, como que... É difícil demais para eu falar isso. Muito difícil. Mas eu tô aprendendo a ter consciência disso, sim. Eu tô buscando entender isso, porque isso vai me ajudar também a dar o próximo passo. Eu tenho certeza. Acho que eu não vou conseguir dar o próximo passo se eu não me conscientizar, tomar posse disso. Gente, dica, Fabi, uma dica. Uma dica pra gente deixar aqui, pra gente encerrar esse podcast. As pessoas fazerem atividade física, né, Lu? Ter essa consciência. Chamar alguém para treinar com você, chama às vezes uma pessoa próxima ali, uma motiva a outra. E ter uma meta. Pôr meta é a melhor coisa. Olha, eu vou... Não aquela segunda-feira, vou começar segunda. Essa não funciona, viu? Não. Tem que ser... Assim, funciona para umas pessoas, depois mas virou carnaval, virou muito engraçado. O Nilson já falou muito assim, eu acho que você tem um horário, você vê mais ou menos o horário que você não vai se boicotar. Então, assim, se eu já sei que o meu trabalho é exaustivo, não sei o quê, por que eu vou pôr o treino de noite? Eu vou arrumar um jeito. E eu sempre falo para meus alunos assim, ó, a semana são 7 dias, gente. Usa o sábado e domingo. Você já matou 2. Você entendeu? O que você conseguir na semana já tá no lucro. Então, se você conseguir mais 2 vezes na semana, você treinou 4 na semana. Então, a minha dica é essa. Tipo assim, gente, é o hoje, é pensar na saúde, dar uma acordada, vamos alimentar melhor. E chamar alguém pra treinar com você, porque aí uma sempre vai se policiar e vai chamar a outra. Isso. Eu também, eu gosto dessa ideia. Minha personal, eu nem quero e ela aparece lá em casa. Nem quero. E ela manda, bora. Bora pra onde, né, Lu? Ela me responde assim sempre. A hora que ela tá encerrando a atividade, ela acabou e eu acabou, posso ir embora? Primeiro exercício. Gente, só deixar aqui o contato de vocês. Qual que é o Instagram de vocês? Fabi? O meu é Fabiana Personal 1. O meu é Nilcio.Físio. Nilcio, Nilcio. Não é fácil de errar, que é beleza. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. A intenção desse podcast é que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Principalmente porque quando aconteceu comigo, o primeiro movimento que eu pensei era, eu não dou conta no sentido de capacidade. Eu demorei um tempo para entender que não, eu precisava nutrir o meu corpo. Meu corpo precisava de nutrição. E aí o negócio foi. Então, eu espero que não aconteça com você o que aconteceu comigo, que você aproveite esse podcast aqui, que você já saia desse podcast correndo, tá? Muito obrigada. Obrigada, de coração. Obrigado. Foi um prazer, viu? Adorei. Muito gostoso. Eu espero ter vocês aqui mais vezes.
Ficamos com Deus e até o nosso próximo podcast.